Olá, seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista no quadro Investidor em Ação. Toda semana, dicas importantíssimas aqui com Gilvan Bueno, que é membro da Comissão de Finanças do CRA RJ e especialista em investimentos. Seja bem-vindo, Gilvan. Tudo bem? Prazer estar aqui, uma gratidão muito grande. Vamos aí compartilhando conhecimento. É um prazer recebê-lo aqui nessa disseminação de conhecimento sobre investimentos. No último programa a gente falou sobre fundos de investimentos e aí o Gilvan tirou algumas dúvidas, explicou o que são os fundos de investimento, como funcionam, como você faz as melhores aplicações. E agora a gente vai fechar um pouco mais esse nicho para fundo de investimento imobiliário. Queria que você explicasse para a gente, né, o que é isso e qual a importância de conhecer. Esse programa ele é especial porque ele aconteceu por uma interação nas nossas redes, né? Tanto no CRA Play quanto no YouTube, no nosso Twitter, nós recebemos ali algumas observações para explicar um pouco sobre fundo imobiliário. A grande ideia é que existe classe de ativos. Alguns desses ativos são muito caros, você não tem poder econômico. E no nosso último encontro, nós falamos sobre fundos de investimento que são um investimento coletivo, onde pessoas se reúnem, colocam ali seu patrimônio financeiro. Existe um gestor que esteve aqui no nosso primeiro episódio explicando um pouco do que ele faz, e esse gestor ele seleciona ativos. Dentro dessa classe de ativos existem os investimentos imobiliários, né? Prédios, hospitais, shopping centers, agências bancárias. E aí o que você faz? Um fundo de investimento ele tem um capital, ele pega seu capital e compra esse ativo, essa classe de ativo, ou seja, uma agência, um shopping. E à medida que esse shopping ou essa agência bancária vai gerando valor, como é que é esse valor? Aluguéis. Aluguel. Quanto mais alugado estiver, melhor será. Então ele faz essa questão de aluguel, e aí esse aluguel ele devolve aos cotistas que compraram essa cota. Esse é um mercado que está em franca expansão. Mas em linhas gerais um fundo, ele tem um poder econômico, o dinheiro. Com esse dinheiro ele compra um imóvel e o aluguel gerado desse imóvel é a rentabilidade aos seus cotistas. Vale mais a pena investir no fundo imobiliário do que comprar casas para alugar? Tendo em vista que você tem que ter uma manutenção, uma série de questões aí envolvendo essa... Essa pergunta é ótima, me põe diante de uma grande oportunidade que é a matemática financeira. Os fundos imobiliários chegaram ao número de 300 mil pessoas, Josué. Por quê? Porque ele tem algumas características importantes. O Brasil tem um déficit habitacional muito grande. As pessoas não têm imóveis, querem ter o sonho da casa própria. E lá atrás nós tínhamos a seguinte conta: se você pegasse R$1 milhão, um número grande assim, tá? E aplicasse no mercado financeiro, em 2014, você iria ganhar 14% de rentabilidade. Você teria 140 mil de retorno. Esse mesmo valor, hoje, com a taxa Selic em 6,5%, 6,5% ao ano, é R$65 mil. Então o retorno dele caiu. E isso é uma coisa que nós estamos sempre tentando apresentar aos nossos assinantes. Ele caiu e você precisa igualar isso. E o fundo imobiliário ele tem a seguinte característica: ele tem a isenção de imposto no lucro. Então todo esse valor arrecadado com os aluguéis, ele é distribuído aos seus cotistas sem imposto. A segunda questão você não tem o custo de manutenção, né, porque o próprio fundo faz essa manutenção. Terceira questão é a ideia de valor. O valor é muito alto, né, e você às vezes não consegue participar disso. Então quem quer comprar imóveis e não ter responsabilidade de manutenção, se preocupar com o aluguel, né, fazer essa gestão do aluguel, todo esse acompanhamento, o fundo imobiliário é excelente. E aí a gente pode abrir a oportunidade para falar sobre o risco. Qual o risco de um fundo imobiliário? Não ter aluguéis. É o que nós chamamos de vacância. Esse mês é super curioso, aconteceu um caso super didático em Macaé agora, uma unidade chamada Macaé Shopping. Só tinha um único contratante, que era a Petrobras. A Petrobras parece que vai quebrar o contrato e aí você não vai ter mais receita. Então o risco de um fundo imobiliário é um aluguel. Mas isso é um caso exceção ou normalmente acontece isso? Mais uma vez, pergunta ótima. Quando você tem risco, você usa o conceito da diversificação, não colocar todos os ovos na mesma cesta. No passado, lá em 2012, quando a indústria de fundo imobiliário começou, tinha um conceito de comprar apenas um único imóvel. Hoje, nós enxergamos que isso é um grande risco e você compra um pool de imóveis imobiliários para que você tenha essa questão de diversificação. Não fique concentrado num único ativo, mas tenha diversos ativos, até regiões também. Alguns shopping centers de laje corporativa de alto luxo, ou seja, a Avenida Paulista, aquelas avenidas mais marcantes, né? Elas têm um alto valor
comercial, você sempre vai querer estar ali. Então, laje corporativa de alto luxo é um segmento muito bom. Então, você tem que olhar o seguinte, quando você vai comprar um fundo imobiliário, você tem uma lâmina com as informações essenciais. Olha essa lâmina e vê como é que é a distribuição, o que esse fundo imobiliário está comprando, quem está alugando, qual é o prazo desses aluguéis. Por exemplo, você compra um fundo imobiliário de um imóvel que tem aluguel de 12 meses de uma companhia X. Depois de 12 meses, a companhia X pode sair. Se ela sair do imóvel, o imóvel vai ficar vazio. Consequentemente, você não vai ter retorno. Então, para quem quer começar a investir, sonhar construir o sonho da casa própria, é um excelente caminho o fundo imobiliário. E até mesmo para quem tem esse sonho da casa própria, né? Você vai comprar um apartamento ou uma casa para alugar, você vai ter que investir 150, 200 mil reais, 1 milhão de reais para ter um lucro ali que você vai acabar pagando o financiamento que você fez. Isso, excelente. Além de ter que dar manutenção no apartamento, ali no imóvel para ficar alugando. Para quem quer entrar no fundo de investimentos, qual a média aí para partir, né, de quanto para comprar ações? Cara, a gente sempre tem tentado aproximar a população do mercado, das oportunidades. O brasileiro ele não tem uma renda per capita muito alta, ele não tem poder econômico. E aí eu vou te responder que é R$100. Com R$100 você consegue comprar uma cota de fundo imobiliário. Como é que acontece isso? Sempre, você tem que ter uma corretora. E hoje você tem diversos corretores, tanto de instituições financeiras, quanto de corretoras independentes. E nas corretoras independentes você faz o cadastro, aí você vai ter que acessar um home broker. Para comprar uma cota de um fundo imobiliário tem que ser no home broker, que é aquela plataforma de compra e venda de ações. Você vai ter lá um código, você vai inserir esse código, você pode comprar apenas uma cota de um fundo imobiliário. Consequentemente, você vai ganhar o dividendo, né, um pedaço de aluguel de uma cota. Então, se ele fala assim, cada uma cota paga 20 centavos, você vai ganhar 20 centavos. Mas é um início, acho que você está construindo patrimônio. Hoje as corretoras não têm custo para fundo imobiliário. Acho que é o sonho de você construir o grande patrimônio. E com R$100 você consegue, de fato, investir e ir aumentando isso ao longo do tempo. Como a gente sempre tenta passar aqui, a visão é de longo prazo. Nós temos 20, 25, você que é um cara jovem, que tem 18 anos, né? Ainda tem até os 65 anos para caminhar aí. Acho que é interessante essa questão do valor, né, do preço que você vai investir, porque eu particularmente não tenho os 200 mil para comprar um apartamento e alugar, mas uns R$100 a gente cata as moedas aí, consegue. Ok, compramos o fundo de investimento, começamos a investir, como eu faço para resgatar os lucros, ou os juros, ou os aluguéis que serão pagos a mim? Isso é a questão número 1 no campo das dúvidas. Por quê? Para você sair de um fundo imobiliário, ele não é como o fundo de investimento tradicional. Você tem lá o home broker, que é aquela plataforma de compra e venda de títulos, né, principalmente de ações e cotas de fundos imobiliários. Agora nós podemos apresentar. Você vai inserir o código do seu fundo imobiliário. Você vai ter que achar uma outra pessoa querendo comprar. Então vamos dizer que seja R$101. Aí eu vou botar R$101 no meu preço de venda. Você vai comprar R$101. 2 dias depois, esse saldo ele entra na conta da corretora. Por isso que é tão importante ter uma conta na corretora. Por quê? A liquidação financeira acontece na conta da corretora. Então, primeiro você abre uma conta na corretora, você faz a transferência do seu banco para essa conta da corretora e compra e adquire lá no home broker, aquela plataforma online, os títulos. Compra ou vende. A liquidação é aqui. E os dividendos, né? Ou seja, também cai aqui. Todas as movimentações financeiras de crédito a débito acontecem na conta da corretora. Então é importante você entender a corretora, as taxas, a credibilidade, se ela é autorizada de acordo com as questões que a CVM, que é o órgão que fiscaliza os fundos imobiliários, que é a Comissão de Valores Imobiliários, todo fundo tem que estar enquadrado, tem uma instrução da CVM para isso. E aí você compra lá, liquida a operação. Então tudo cai na conta da corretora. É super simples, é bem fácil. Bom, e agora a gente vai para a dica, né? Qual dica você tem para os investidores que querem entrar para a questão do fundo imobiliário? O Brasil passa por uma nova reformulação de conteúdo. No passado, o conteúdo era restrito, era difícil, era para quem tinha muito poder aquisitivo. Hoje está surgindo as corretoras de análises ou casas de análises, que chamam em inglês research, que são casas que fazem pesquisas e elas estão disponibilizando diversos conteúdos gratuitos. Então você pode escrever no Google fundos imobiliários, o que são, e diversas casas irão apresentar esse conteúdo. Eu acho importantíssimo isso, são gratuitos
Isso aproxima cada vez mais, porque a gente tem uma linguagem de uma instituição financeira, nós temos uma linguagem de uma casa independente de análise e nós temos uma interpretação de alguém que quer te vender alguma coisa. Nesse cenário aqui, as casas independentes fazem um excelente trabalho em diversos campos. Todos os tópicos que nós estamos abordando aqui, você consegue se aprofundar um pouco mais através das casas de análise independentes, que são as chamadas research. E quem quiser ir mais além ainda, LinkedIn, Gilvan Bueno Costa, ou Twitter, Bueno Costa 20, vai ser um prazer receber aqui. E esse programa, basicamente, ele foi construído através das dúvidas e as curiosidades das pessoas que estão me enviando algumas dessas coisas que eles ficam ali na dúvida. Enfim, está à disposição de todos. E você que nos acompanha, se quiser saber mais sobre como investir bem e melhor, continue acompanhando os programas aqui do CRA RJ Entrevista no quadro Investidor em Ação. Faça seus comentários lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, em tudo que você puder aí para a gente continuar construindo esse programa feito por nós para você. Fique bem e até o próximo CRA RJ Entrevista.